TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 25 de maio. E nesta edição, a Secretaria de Educação de Petrópolis afasta a diretora e duas educadoras do SEI André Vanzan após denúncia. Fórum Itaboraí promove debate sobre a Agenda 2030 e desafios de Petrópolis. Câmara de Petrópolis arquiva pedido de cassação do prefeito Ingo Rames. E o diálogo com o objetivo de destacar o Colégio Petropolitano, que implantou a Cantina 2.0 e está reforçando a inovação aliada à supervisão educacional. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje com um assunto muito sério. A Secretaria de Educação de Petrópolis afastou duas educadoras e determinou a abertura de uma sindicância administrativa contra a diretora do Centro Educacional Infantil, André Vanzan. Segundo a Prefeitura, as medidas foram adotadas após uma denúncia registrada na 105ª Delegacia de Polícia relacionada ao atendimento prestado para crianças da unidade. De acordo com a Secretaria de Educação de Petrópolis, a apuração começou assim que o caso chegou ao conhecimento do município. Além do afastamento das duas educadoras e da abertura de uma sindicância administrativa contra a diretora do Centro de Educação Infantil, André Vanzan, o SEI recebeu acompanhamento da inspeção escolar e da equipe de educação infantil. A Prefeitura informou que o objetivo é garantir a proteção das crianças e preservar o andamento das investigações. Imediatamente a inspeção escolar compareceu à unidade, solicitou a imagem das câmeras e, diante da constatação dos fatos, nós fizemos o afastamento imediato das duas educadoras, que são servidoras concursadas da Prefeitura e já estão respondendo ao processo administrativo que cabe nesses casos. A Secretaria também informou que reuniões com os responsáveis pelos alunos serão realizadas para prestar esclarecimentos sobre o caso e orientar as famílias sobre as medidas adotadas pela rede municipal de ensino. As duas educadoras afastadas vão responder ao procedimento instaurado pelo município. Já a diretora será investigada por meio de sindicância administrativa, que é um instrumento utilizado para apurar possíveis responsabilidades no serviço público. A Secretaria optou também pelo afastamento da direção da unidade, pelo procedimento feito de forma incorreta no acolhimento da família, e da apuração da denúncia. Hoje a escola encontra-se sob a gestão da inspeção escolar e do Departamento de Educação Infantil da Secretaria. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, a prioridade da pasta é assegurar que a unidade continue sendo um espaço de cuidado, aprendizagem e proteção para os alunos. A Prefeitura de Petrópolis informou ainda que seguirá acompanhando de perto a rotina do SEI durante todo o processo de apuração. E também estamos fazendo um trabalho com o nosso núcleo de psicologia dentro da unidade. Hoje as nossas psicólogas já estão na unidade, acolhendo as crianças, fazendo um trabalho com as crianças de carinho e atenção que elas merecem. E agora, gente, nós trocamos de assunto e nós vamos continuar falando de ações promovidas pela Prefeitura de Petrópolis. Essa última ação em resposta a uma situação e agora uma outra ação da Prefeitura de Petrópolis, porém essa pro foco no trabalho, porque acontece amanhã, na terça-feira, dia 26 de maio, mais uma ação de cadastramento de currículos no balcão de empregos da Casa do Trabalhador, que fica localizada no terminal rodoviário do centro. Nós estamos ao vivo com o nosso repórter Jonathan Jores, que vai trazer mais detalhes para a gente. E, inclusive, um pequeno detalhe, que esse evento é promovido pela Casa do Trabalhador, porém não vai ser exatamente lá, não é mesmo, Jonathan? Boa tarde para você e seja bem-vindo. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, porque, na verdade, esse evento, eu vim conversar com as pessoas aqui que trabalham na Casa do Trabalhador e eu fui informado que esse evento, claro, é promovido pela Secretaria da Mulher e não pela Casa do Trabalhador em si, Então, esse evento vai acontecer aqui atrás de mim, na parte externa, da Casa do Trabalhador, aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Inclusive, agora há pouco,
tinha uma pessoa pintando aqui, parte aqui do muro, né, onde fica a casa do trabalhador, né? Enfim, aí, claro, visando, né, deixar a estrutura aqui do centro, do terminal do centro de Petrópolis melhor para receber esse evento promovido pela Secretaria da Mulher. Bom, mas Hugo, como você já falou, né, essa iniciativa, né, que tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres, né, e cadastrar os currículos dessas pessoas do balcão de empregos, acontece amanhã, né, nessa terça-feira, no dia 26 de maio. Enfim, pessoas da Secretaria da Mulher vão estar aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, fazendo todo esse trabalho, né, de cadastramento ou atualização, né, do currículo dessa mulher que estiver precisando de uma oportunidade, buscando um emprego através do balcão de empregos, que é um projeto, né, uma iniciativa da Prefeitura de Petrópolis. Geralmente, né, toda segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis divulga, né, toda essa questão, né, do balcão de empregos, as oportunidades, as vagas disponíveis, e aproveitando, né, essa é o momento, né, que acontece a divulgação, que geralmente é na segunda-feira. Na terça-feira, a Secretaria da Mulher vai fazer essa atualização ou esse cadastramento, de fato, né, para quem não tem, né, o currículo cadastrado, no balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Então, é um evento voltado para as mulheres, né, ampliando o acesso para elas, que vai acontecer aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis, na parte de fora da Casa do Trabalhador, né? A Casa do Trabalhador fica, né, em uma das entradas aqui da rodoviária, numa portinha que tem logo aqui do lado, e essa ação acontece aqui na parte de fora, né? Claro, do lado da Casa do Trabalhador, mas não dentro da Casa do Trabalhador, como foi da última vez, né? Outro evento que teve da Prefeitura aqui no terminal terminal rodoviário foi lá dentro. Esse vai ser aqui fora, porque é promovido pela Secretaria da Mulher. Mas por hoje é isso, volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. E é claro, é um evento que, como você disse, ele não é promovido pela Casa do Trabalhador, sim pela Secretaria da Mulher, em parceria justamente com a Casa do Trabalhador, com todo esse trabalho que é realizado no Balcão de Empregos. Inclusive, vale destacar que você vai acompanhar na edição de amanhã o Balcão de Empregos aqui para Petrópolis e que ele já está disponível lá nas redes sociais da Prefeitura. Então, pessoa que está precisando de emprego, está procurando uma vaga, procurando uma recolocação no mercado, só entrar lá no Instagram da Prefeitura de Petrópolis e também, é claro, poder acompanhar as nossas redes e também as edições seguintes aqui do Correio Petropolitano Debate para ficar de olho no balcão de empregos. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E, gente, agora nós vamos trocar de assunto e nós vamos falar sobre um outro tópico que aconteceu na semana passada. O Fórum Itaboraí promoveu, na última sexta-feira, um encontro voltado à discussão da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O evento fez parte das comemorações dos 125 anos da Fiocruz e pelo centenário do nascimento do geógrafo Milton Santos. O evento foi realizado no Palácio Itaboraí, aqui em Petrópolis. A programação no Palácio Itaboraí, em Petrópolis, reuniu pesquisadores, representantes de instituições e lideranças sociais para discutir temas ligados ao desenvolvimento sustentável, desigualdades sociais e território, com foco também nos desafios enfrentados por cidades como Petrópolis. Todo o nosso trabalho nos territórios está em cima de, junto com a comunidade, identificar os maiores desafios e problemas que tem a comunidade. Todos eles enquadrados nos ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e junto com as comunidades trabalhar propostas. A Agenda 2030 reúne 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU como metas globais voltadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental até 2030. A proposta busca integrar diferentes setores da sociedade na construção de políticas públicas e soluções para problemas como pobreza, acesso à saúde, desigualdade e sustentabilidade. Ao longo do encontro, uma das discussões foi justamente como essas metas podem ser aplicadas na realidade petropolitana. Questões como ocupações em áreas de risco, impactos causados pelas chuvas, mobilidade urbana, desigualdade social e acesso a serviços básicos estiveram entre os temas debatidos. Em Petrópolis, as questões mais debatidas nas comunidades são temas como o transporte público e o lixo.
o tema da mobilidade urbana é central. Quando você pergunta à comunidade quais são os principais desafios, raramente vão falar de doença. Normalmente eles falam de alguns desafios centrais e a mobilidade é sempre o primeiro. Mobilidade, lixo, saneamento, diria que são os 3 temas que sempre aparecem como principais desafios. A primeira mesa, com o tema Agenda 2030 do macro ao micro, contou com a participação de Paulo Gadelha, coordenador da Agenda Estratégica da Fundação Oswaldo Cruz para a Agenda 2030, Rômulo Paes, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, além de Félix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí Petrópolis. Esse é o macro, mas esse macro só faz sentido num dos lemas da Agenda 2030, primeiro é não deixar ninguém para trás. Vamos identificar aqueles que, de fato, estão em situações mais vulnerabilizadas e que precisam mais terem esses objetivos atendidos. O desafio principal é recuperar o espírito de cooperação dos países, é a vontade de trabalhar de forma conjunta para enfrentar problemas que não são de um só país, de uma só região, mas são problemas de todo o planeta. A proposta do encontro também dialogou com o legado de Milton Santos, referência nos estudos sobre território e desigualdades socioespaciais. A partir do pensamento do geógrafo, os debates abordaram como as cidades são afetadas pelas desigualdades urbanas e de que forma as políticas públicas podem ser pensadas levando em consideração as características de cada território. Nós estamos aí reverenciando e homenageando, mais do que isso, atualizando e revitalizando, né, todo o referencial do Milton Santos, né, esse é um tema central para nós. A ciência não pode estar deslocada num castelo da população. Em Petrópolis, onde os impactos das chuvas e a ocupação desordenada continuam sendo desafios recorrentes, a discussão ganhou ainda mais relevância. O evento também buscou refletir sobre como aproximar a população de temas ligados à Agenda 2030 e transformar metas globais em ações práticas no cotidiano da cidade. E agora, gente, vamos mudar de assunto e vamos falar de esporte. Isso porque quase 2 meses após ser reinaugurada, as aulas de hidroginástica do programa Agita Petrópolis, que é promovido pela prefeitura da cidade e acontecem no Parque Cremeri, estão sendo um verdadeiro sucesso. Isso porque 400 pessoas já participaram das atividades gratuitas no local. Vale destacar que, além da aula de hidroginástica, o programa Agita também oferece atividades físicas, como aulas funcionais, artes marciais, dança, entre outras, todas disponíveis lá na Secretaria de Esporte, na realidade, e também que são lá no Parque Cremeri e em outras localidades do município. E quem quiser se inscrever no próprio Agita Petrópolis deve entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone DDD 24 2249 6803 ou também ir na Secretaria de Esportes, que fica na rua 16 de março, lá no número no número 133, no 2º andar, aqui no centro de Petrópolis. Então, já fica aqui o aviso, tem essa possibilidade, as aulas estão sendo um sucesso e, é claro, a gente vai trazendo os resultados aqui, tanto dessa questão da piscina, quanto também de outras modalidades que são oferecidas pelo programa Agita Petrópolis aqui na cidade imperial. E nós vamos mudar um pouco a faixa etária esportiva, mas vamos continuar, é claro, nesse mundo dos esportes. Isso porque neste fim de semana foi realizada a 2ª edição da Olimpíada de Educação Infantil de Petrópolis, com atividades e, é claro, principalmente muita diversão para as crianças. Nós vamos conferir agora um vídeo da Prefeitura de Petrópolis mostrando um pouco como foi. Olha só. Estamos muito felizes aqui hoje de estar entregando o 2º Festival Olímpico da Educação Infantil. É uma oportunidade para 250 crianças entre 4 e 5 anos nos nossos centros de educação infantil da cidade vivenciarem modalidades esportivas e recreativas. Hoje a gente tem aqui diversas estações, karatê, circuito recreativo, futebol de pano, chute a gol, atletismo e todas as crianças passam por todas as atividades ao longo dessa manhã. É um evento muito importante porque ele auxilia no desenvolvimento integral das crianças, faz a interação entre crianças de diversas unidades e a gente percebe a felicidade no rostinho de cada um.
E agora nós saímos do esporte e vamos para a cultura. Isso porque a Escola de Música Santa Cecília está disponibilizando aulas de sanfona aqui no município. Essas aulas buscam trazer destaque para um dos instrumentos mais tradicionais e característicos da musicalidade brasileira. Em meio às aulas com instrumentos mais populares que são disponibilizados pela Escola de Música Santa Cecília, a instituição de cultura e o professor Breno Sanches também ensinam a prática da sanfona, instrumento tradicional e enraizado na música brasileira e em diversos estilos artísticos. Cada um tem um gosto e a gente trabalha individualmente com o gosto de cada aluno. As aulas elas são individuais, então a partir do que a pessoa gosta de ouvir e pretende tocar, a gente vai adaptando. O professor destaca aqui, por conta das diferenças de gostos e estilos musicais, cada um deles precisa ser ensinado de uma maneira, e por isso os alunos são lecionados individualmente. Claro que o início é basicamente o mesmo, você pegar, ensinar o básico da tecla, dos baixos, do fole, tentar fazer essa junção assim que ele começa a pegar a coordenação, faz os primeiros exercícios, a gente começa a direcionar o aluno para aquilo que ele pretende mesmo. De acordo com Breno, quando ele conheceu um instrumento musical e procurou por aulas na região, os professores não estavam acessíveis. E por isso, o serviço oferecido pela Escola de Música é importante para a diversidade musical na cidade. Ele destaca ainda que o interesse da população vem crescendo. Vem um crescimento muito grande, você vê as músicas mais tocadas no Spotify, a maioria são sertanejos, então acaba que isso chega ao interior do Rio também e ajuda muito no nosso trabalho, né? As pessoas interessadas em participar de aula de sanfona ou também de outro instrumento musical podem entrar em contato com a Escola de Música por meio do número DDD 24 2242 2191 ou também ir na sede da Escola de Música Santa Cecília, que fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. E vamos agora para o nosso Correio Político. E olha só, gente, hoje o nosso Correio Político ele é bem curtinho e a gente vai falar sobre uma situação que aconteceu na sexta-feira. A Câmara Municipal de Petrópolis informou que arquivou o pedido de cassação do prefeito Ingo Rames, do PP, feito pelo vereador Léo França. Olha só. Segundo a Câmara Municipal de Petrópolis, o arquivamento do pedido de cassação foi decidido após análise do Departamento Jurídico da Casa. Em nota, o Legislativo informou que foi identificada a ausência de justa causa para o prosseguimento da denúncia apresentada contra o prefeito Ingo Rames. A Câmara destacou ainda que a decisão foi tomada com base nos princípios da legalidade e da segurança jurídica, resultando no arquivamento do processo. E com essas informações, encerramos tanto o nosso Correio Político quanto o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal!
Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é segunda-feira, começamos agora mais uma semana e, é claro, a gente quer saber como é que vai ser o tempo no dia de amanhã, na terça-feira. Vale destacar que nesse fim de semana a gente teve uma previsão ali de chuva e a gente teve bastante sol no domingo. A gente, é claro, quer saber se essa tendência vai se manter para o dia de amanhã. Por isso, estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta, como é que vai ser o tempo amanhã aqui na cidade da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você mesmo disse, a gente passou por um fim de semana bem estável, principalmente aqui em Petrópolis, mas o início dessa segunda-feira também, chovendo e parando principalmente aqui em Petrópolis. Mas como você mesmo disse, a gente precisa saber a previsão para amanhã, terça-feira, que em Nova Friburgo, a terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. A noite vai ser com muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, diferente de Nova Friburgo, não temos previsão de chuva para esta terça-feira. O dia vai ser de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis. A previsão indica que vai ser uma terça-feira de sol com muitas nuvens e com períodos de céu nublado, e à noite segue essa mesma tendência, ainda com muita nebulosidade. E os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, temos previsão de chuva para as 2 cidades da nossa região de cobertura.
Em Paraíba do Sul, a terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens e com chuva passageira. À noite, com muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica que vai ser um dia de sol, com algumas nuvens e, como eu adiantei, pode ter uma chuva passageira ao longo do dia. E à noite, com muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Toledo, a gente pode observar então que a gente tem essa previsão de chuva passageira em algumas das cidades da nossa região de cobertura, não são todas, porém, justamente os moradores de Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios precisam sair com aquele guarda-chuva para se protegerem. E os moradores de Petrópolis e Teresópolis também é aconselhado sair com aquela sombrinha, porque a gente sabe, o tempo é muito dinâmico, então a tendência pode mudar a qualquer momento e cair, mesmo que seja uma garoa, então já é melhor estar prevenido nesse momento. E um outro ponto que a gente pode destacar também é que as temperaturas vão estar amenas. Não vai ter muito frio em nenhuma das cidades da nossa região de cobertura, porém a temperatura também vai estar longe de estar quente em qualquer uma das cidades. Toledo, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora vamos para uma notícia muito importante para a educação, porque os estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2026. O prazo começou hoje, segunda-feira, e vai até o dia 5 de junho. E as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de junho. Entre as novidades deste ano está a inscrição automática dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública. Os estudantes do terceiro ano serão inscritos com base nos dados encaminhados pelas redes de ensino e terão apenas que confirmar a participação, escolher o idioma da prova de língua estrangeira, informar o município de aplicação e solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais estima ampliar para cerca de 10.000 o número de locais de prova em todo o país. A expectativa do Ministério da Educação é que 80% dos alunos da rede pública realizem o exame na própria escola onde estudam. O governo também estuda dar apoio para transporte e deslocamento dos candidatos que precisarem fazer a prova em outras cidades. O MEC espera que pelo menos 70% dos concluintes da rede pública participem do Enem este ano, reforçando o papel do exame como principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os resultados podem ser utilizados para acesso a programas como SISU, ProUni e FIES, além de processos seletivos de instituições públicas e privadas. Desde o ano passado, o Enem também voltou a ser aceito para certificação do ensino médio para candidatos com 18 anos completos e pontuação mínima exigida. E agora a gente vamos para a área da saúde, porque quando uma emergência acontece, o atendimento não começa apenas no hospital. Aqui no estado do Rio de Janeiro, uma equipe que trabalha nos bastidores funciona 24 horas por dia para garantir leitos, transporte de pacientes e também, é claro, respostas rápidas em situações de risco. O Centro de Informação em Saúde reúne centenas de profissionais que ajudam a salvar vidas todos os dias. Na sede da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 380 profissionais se revezam em plantões para atender demandas dos 92 municípios fluminenses. Entre reguladores e técnicos de vigilância, o trabalho é contínuo e acontece todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. É uma atuação 24 horas, constante, né? O tempo todo a gente em tela, ligado, casos novos acontecendo o tempo todo e assim, os reguladores muito atentos, né? Porque um minuto conta. O Centro de Informação em Saúde é considerado o maior equipamento público digital do país. São mais de 1.000 metros quadrados e dezenas de monitores que ajudam a coordenar internações, exames, consultas e o monitoramento de eventos de saúde em todo o estado. Nosso principal objetivo é atender às demandas de forma que as solicitações realizadas pelos profissionais de saúde municipais cheguem cada vez mais rápido no local, para que dessa forma a gente possa preservar vidas. Em situações de grande complexidade, cada minuto faz diferença. Em um dos casos que marcou a rotina da equipe, a regulação foi essencial para encaminhar vítimas de um acidente com embarcação e garantir o acesso rápido à rede de saúde. E uma situação assim bem emblemática que aconteceu com a gente em 2024, inclusive foi no meu plantão,
né, uma explosão de lancha que aconteceu em Cabo Frio, onde várias pessoas, né, sofreram esse acidente, precisavam ser reguladas assim com a máxima urgência possível. Então a gente se empenhou bastante, né, e a gente conseguiu direcionar, inclusive tinha mulher grávida, tinha criança. Só no ano passado, mais de 610 mil pacientes foram regulados no estado para atendimentos de média e alta complexidade. Este ano, o número já passa de 219 mil pessoas. O objetivo é garantir que o paciente chegue ao local certo no menor tempo possível. O Complexo Estadual de Regulação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que a gente possa fornecer aos nossos pacientes, os usuários do SUS, o acesso mais rápido aos serviços de saúde da rede. Além da regulação, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde também monitora eventos com potencial de impacto à população. Entre eles estão doenças como sarampo, febre amarela, vírus respiratórios, intoxicações e desastres naturais. Por trás de cada leito conseguido, de cada transferência e de cada alerta em saúde, existe uma rede de profissionais que atua sem parar. Um trabalho silencioso, mas essencial para garantir atendimento e proteger a vida da população. E agora partindo para a parte da economia, impulsionado pelo crescimento justamente da economia e também pela alta do petróleo, o governo federal registrou uma arrecadação recorde em abril. Foram 278 bilhões e 800 milhões de reais em impostos, contribuições e demais receitas, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, que foi em 1995. Os dados divulgados pela Receita Federal mostraram um crescimento real de 7,82% em relação a abril de 2025, já descontada a inflação. No acumulado entre janeiro e abril, a arrecadação somou mais de R$1 trilhão, uma alta real de 5,41% na comparação com o mesmo período do ano passado, também o maior valor já registrado para um primeiro quadrimestre. Segundo a Receita Federal, o resultado foi puxado principalmente pelo aumento da arrecadação previdenciária, reflexo da expansão do trabalho formal e do crescimento da massa salarial no país. Também contribuíram para o desempenho o aumento da arrecadação de PIS e CONFINS ligados ao consumo. Outro fator importante foi o avanço na cobrança de impostos sobre aplicações financeiras e o aumento das alíquotas do IOF sobre operações cambiais, além da retomada gradual da reoneração da folha de pagamento em alguns setores e municípios. A arrecadação com o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido somou 64 bilhões e 800 milhões de reais em abril, com crescimento real de 7,73%. Segundo a Receita, o resultado refletiu o aumento dos lucros tributáveis das empresas em diferentes regimes de tributação. A Receita Previdenciária arrecadou mais de 62 bilhões de reais no mês, com alta real de 4,83%. Outro destaque foi o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de capital, que somou 13 bilhões e 200 milhões de reais, com alta real de 25,45%. No setor de petróleo e gás, a arrecadação disparou 541% em abril e alcançou 11 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o governo, o resultado foi impulsionado pela valorização internacional do petróleo em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio. E agora, para finalizar a parte de notícias do nosso programa de hoje, o Conselho da Justiça Federal anunciou a liberação de cerca de 2 bilhões e 100 milhões de reais em pagamentos relativos a vitórias na Justiça em ações envolvendo aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Ao todo, serão mais de 132 mil pessoas beneficiadas. Todos os beneficiados obtiveram vitória na Justiça em questões envolvendo a revisão de aposentadorias, concessão de auxílio-doença, benefícios de prestação continuada, pagamento de pensão, entre outros. Por cautela, o Conselho da Justiça Federal controla a liberação das chamadas requisições de pequeno valor, que são pagas em observância às previsões orçamentárias. Por esse motivo, os pagamentos desse tipo costumam ser aprovados em blocos. Apesar da liberação, o Conselho informa que cabe a cada um dos 6 tribunais regionais federais realizar efetivamente os depósitos, e os portadores das requisições de pequeno valor devem consultar nesses tribunais para saber qual será o dia exato do depósito. Além de temas previdenciários e assistenciais, foram também liberados RVPs para outros tipos de processo. No total, serão pagos R$ 2.501.860.077,64. E como já havia adiantado, com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo
Mas fique por aqui, porque ainda temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E
E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez eu estou aqui ao vivo com o Thiago Matos, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre o Colégio Queller e mais especificamente sobre a cantina dessa escola. Vamos entender mais. Tudo bem, Thiago? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Hugo? Obrigado por me receber. Prazer te receber aqui no programa. E antes da gente falar sobre o Colégio Queller, sobre essa questão da cantina 2.0, muito importante a gente te conhecer também. Então, por isso, pedir que você se apresente para o nosso público. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Thiago Matos, eu sou carioca, mudei recentemente para Petrópolis para poder trabalhar no Colégio Queller. Eu atuo lá como diretor-geral. Tenho uma filha de 7 anos, então sou muito apegado a essa parte de educação. Perfeito. Então, para a gente poder começar, queria que você falasse um pouco justamente sobre o trabalho do Colégio Queller. A gente já conversou aqui em outras oportunidades sobre algumas metodologias de ensino, metodologias de acompanhamento. E antes de falar sobre a cantina, queria que você falasse um pouquinho sobre essas ideias das escolas. Não, o Colégio Queller é uma escola muito bacana e eu falo com bastante carinho, apesar de ser recente lá. A gente trabalha muito forte a parte pedagógica, então a parte pedagógica é um dos grandes diferenciais da escola. Mas acho que mais do que a parte pedagógica, hoje em dia, quando você pensa no mundo que a gente enfrenta, você tem vários desafios emocionais e sociais. Então, acho que o grande diferencial da escola está nessa visão de formação integral do cidadão, né? Então, a gente tenta trabalhar não só a educação dentro, mas fora da sala de aula. Isso passa por alguns programas que a gente tem, como a parte esportiva, a parte maker, as escolinhas, oficina de redação, etc., como também com todo o cuidado que a nossa equipe pedagógica e administrativa tem no dia a dia com os alunos. Então, acho que essas são as principais coisas e o colégio tem uma infraestrutura sensacional, né? Você fica ali na Avenida Queller. Sem dúvida nenhuma, Colégio Queller, Avenida Queller, tudo bem ligado. E vale destacar também a importância desse trabalho, que é pensando justamente no cidadão. Não apenas informar o aluno nos conceitos pedagógicos, como você disse, que são importantíssimos, são necessários, mas é muito importante dar todo esse embasamento para a pessoa, para não crescer uma pessoa disfuncional, que pode ser muito inteligente nas competências específicas, mas no momento de aplicar na sociedade acaba sendo falho, não é mesmo? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso mesmo e a gente acredita muito nisso. E já era uma coisa que o colégio investia muito e que está no nosso radar investir cada vez mais nessa parte de formação do cidadão de uma forma integral. A gente já tem algumas novidades, mas que eu ainda não posso abrir para 2027. Então a ideia é a gente seguir desenvolvendo cada vez mais os alunos como na parte de formação do cidadão mesmo. Perfeito. E, Thiago, vale a gente destacar também que o de 2027 você ainda não pode falar. Porém, a gente já tem uma novidade para esse ano de 2026, que eu já adiantei, justamente a questão da Cantina 2.0, que, como a gente estava conversando em off um pouquinho antes de entrar no ar, é um conceito que não é novo no Brasil, porém, aqui em Petrópolis é uma grande novidade, não é mesmo? Perfeito, é sim. Eu brinco que todo mundo tem uma lembrança afetiva da cantina, né? No meu caso, eu estudei em Niterói e tinha a tia Silvia da cantina, e a gente ia lá comprar os salgados, comprar as bebidas, os lanches no recreio, era um momento sempre muito marcante, né? E a ideia da Cantina 2.0, ela é uma solução tecnológica que ela vem para poder melhorar na jornada de todos os envolvidos, assim. Então, ele melhora a experiência do pai, melhora a experiência do aluno e melhora a experiência da escola. E como que ela funciona? Ela nada mais é do que um aplicativo com totem. Então, para o pai, uma dor que era muito latente era, meu filho vai comprar na cantina e tem que fazer no fiado, aí eu levo um cartão, levo o dinheiro, perde o cartão, perde o dinheiro, mas eu não sei o que ele está comendo, então você tinha várias dores ali envolvidas.
Com esse aplicativo, ele funciona como se fosse uma carteira digital, onde o pai consegue entrar, ele coloca um crédito, ele consegue enxergar todo o cardápio da cantina e selecionar o que ele quer ou o que ele não quer que o filho dele coma. Então, e no momento em que o filho dele compra alguma coisa, ele recebe uma notificação. Então, ele tem toda a supervisão sobre a alimentação da criança e um controle muito mais próximo, né? Uma proximidade muito maior. Para a criança, além de ser uma experiência muito mais divertida, porque é um totem, como se fosse um totem do McDonald's ali, ele vai selecionando o produto, ele faz a compra, ele trabalha muito a autonomia da criança, porque a criança ela pode selecionar o produto, ela emite um ticket, ela paga com a facial, que o pai cadastra de casa, então não precisa ficar carregando dinheiro, cartão, ele consegue com a facial fazer a compra, e ele vai com o ticket, ele pega o produto que ele quer na cantina. E além disso, para a criança é muito legal que, não sei como é que era na sua escola, Hugo, mas na minha eu tinha 20 minutos de recreio, aqui no Coelho a gente tem 30, e sempre era um momento muito corrido, né? Porque você quer ir para a quadra, jogar esporte, conversar com os amigos e tal, e aquela fila da cantina é sempre ruim, porque causa uma muvuca. Ali no aplicativo, você reduz muito essa questão da fila, inclusive se o aluno quiser, ele consegue ir no totem em qualquer momento, ou seja, na entrada, antes da aula, e fazer a compra dele, remover o ticket e levar o ticket dele. Chega na hora, ele vai direto e pega o produto. Então isso aqui já melhora muito. E para a escola, isso traz uma eficiência operacional muito grande, não só na parte do atendimento, mas a parte de conciliação bancária vai automatizada, a gente tem os dados de informação para fazer gestão de estoque, faz emissão de nota fiscal. E além da parte operacional, ajuda a gente no pedagógico educacional que a gente estava conversando fora da sala de aula. Porque um dos pilares que a gente tem de educação é incentivar a autonomia com supervisão. E é exatamente isso que a gente está fazendo, porque você pode, no início da jornada, com a criança muito pequena, o pai pode comprar o lanche da cantina da criança e esse lanche ele é entregue na sala. Conforme ela evolui, ele compra o lanche, a criança pode ir lá buscar e o lanche já está separadinho para ela. Depois ele pode liberar para a criança botar um saldo, a criança faz o próprio pedido. E tudo isso trabalhando, inclusive, a parte de educação financeira, porque você consegue restringir, o pai consegue restringir a quantidade de valor que a criança tem para fazer, para consumir durante o dia. Então, você consegue trabalhar também pedagogicamente a parte de educação financeira, que é super importante nos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma, são diversos tópicos bem interessantes relacionados a toda essa questão da Cantina 2.0. É até difícil selecionar um para começar, mas vou aproveitar esse último que você disse, da educação financeira, que a gente pode dizer que é uma das grandes deficiências do sistema de educação nacional, na realidade, não só nacional, mas de todo mundo. A gente tem uma dificuldade muito grande em ter essa educação financeira e conhecer justamente, ter essa introdução. E fazendo esse processo de passos, né? Começando da criança que recebe o lanche na escola e vai evoluindo, vai introduzindo a criança, vai apresentando a criança a esses conceitos financeiros, vai apresentando ele como é que funciona o mundo de verdade, e é justamente um desenvolvimento que ele não acontece de uma hora para outra. Então, a criança vai conseguindo realmente aprender, vai tendo tempo e o desenvolvimento, o crescimento. Conforme vai crescendo de idade, também vão crescendo as responsabilidades, que é um tópico bem interessante de destacar. Não, perfeito, cara. E você consegue fazer isso de uma maneira lúdica, né? Menos chata, assim, entre aspas, de sala de aula, de só exercício, não sei o quê. Você consegue trazer para a prática, para uma coisa mais lúdica, que, por exemplo, a gente tem uma professora e diretora, que é a Amanda, que ela fazia aulas levando as crianças, por exemplo, no McDonald's para poder trabalhar a parte da matemática no ambiente mais externo. Então você pode trazer isso para o mundo da própria cantina dentro da escola. Então você torna uma atividade mais divertida e você ensina ao mesmo tempo. Sem dúvida nenhuma. E um outro ponto que é bem interessante de destacar foi da questão do desenvolvimento supervisionado, que vai aplicando uma inovação e os pais têm toda essa supervisão da situação, que é um tópico bem interessante, é claro, por conta de o pai ter uma noção dos gastos do filho, mas também um outro ponto que hoje em dia recebe uma atenção muito maior e que é necessária é justamente da questão da nutrição. Do que essa criança está comendo, a criança realmente está comendo. Então, o pai consegue ficar com a cabeça mais tranquila nesse sentido. Perfeito. É claro, a parte monetária é muito importante, mas essa parte que é realmente o que a criança está comendo, a criança está comendo bem, o que a criança tem disponível para comer, é muito importante para conseguir dar uma tranquilidade para esse pai, não é mesmo? Não, sem dúvida. E um ponto que você falou que a gente acredita muito como pilar também,
na parceria da família com a escola e da escola com a família, como forma de educar a criança. Então, assim, a escola ela deveria ser uma extensão da casa. E a alimentação ela não é diferente. Então, assim, a ideia da cantina 2.0, quando você apresenta o cardápio e você apresenta a possibilidade do pai de restringir, é que a gente consiga cada vez mais se tornar uma extensão da educação que o pai ele quer entregar dentro de casa, inclusive na parte alimentar. É um tópico bem interessante porque muitas situações acontece que a criança come muito bem em casa, tem toda uma alimentação regrada e na escola não tem o controle, então justamente consegue extrapolar, Perfeito. vamos dizer assim. E assim os pais conseguem ter um controle maior. É claro, não é um controle infalível, porque ainda tem a chance de comer o lanche do amiguinho, porém, e faz parte da escola também, faz parte do desenvolvimento das crianças, mas é claro, é um controle que o pai e a escola podem pensar. Estamos aqui fazendo a nossa parte, o controle está acontecendo. E algo bem interessante, e é uma adaptação ao mundo que a gente está se tornando. Porque a questão do totem, como você citou, do McDonald's, está se tornando cada vez mais comum em todas as redes de alimentação e a tendência é que o atendimento seja cada vez mais automatizado, então também já está preparando para a criança para esse mundo que vai viver no futuro. Não, perfeito, cara. Eu acho que é exatamente isso que você falou mesmo, sem tirar nem pôr. Aqui a ideia, quando a gente pensou nessa cantina, a gente estudou bastante o que as escolas estavam fazendo no Brasil e no mundo. E essa foi uma tecnologia que para a gente fez muito sentido implantar, porque resolve muitos problemas com uma solução. E isso melhora muito a experiência de todos os envolvidos, né? Seja da família, seja da criança e seja da própria escola na operação. Até sobre a questão da operação da escola, que você tinha até citado, ajuda muito também a questão do controle. Você até citou esse ponto, que é justamente o que está faltando, o que está tendo uma demanda maior e precisa ter um estoque maior. Então é bem interessante que, como você disse, acaba ajudando todo um ecossistema com uma atitude que, é claro, não é pequena, mas que ainda assim é uma coisa que consegue ajudar toda essa rede de alimentação escolar e todo esse controle. E eu queria perguntar, você já adiantou que não pode citar ainda o que a gente tem para 2027, mas queria perguntar justamente qual é a importância desses avanços que acompanham, é claro, o desenvolvimento da tecnologia e também do mundo que acontecem pro Colégio Coelho. É super importante, Eu acho que pra gente é menos sobre a tecnologia é um viabilizador, né? É mais sobre o que a gente entrega. E o que a gente quer entregar? A gente quer entregar uma educação de muita qualidade e com uma experiência do cliente a melhor experiência possível para o cliente. Então a gente está olhando muito por esses dois prismas, que é eu quero entregar a melhor educação na melhor experiência. E quando eu falo na experiência do cliente, eu penso ela até de maneira mais ampla. Eu penso ela no aluno, eu penso ela no familiar e eu penso ela no colaborador, que são nossas três grandes personas. Que eu brinco com o pessoal que eu falo assim, no final do dia são nossos três grandes pilares, porque se o pai está feliz, cara, a criança vai ficar na escola. Se a criança está feliz, o pai vai ficar feliz. Se o colaborador está feliz, ele vai fazer um trabalho melhor, que vai fazer o pai feliz e a criança feliz. Então você começa a amarrar tudo. Então você até trouxe da tecnologia, mas, por exemplo, agora teve uma outra inovação que a gente implementou, que foi a Agenda Edu. A gente rodou uma pesquisa no final do ano passado com os pais, e um dos pontos mais mencionados para a gente poder melhorar era a questão da comunicação. E o que acontecia? A comunicação ela acontecia em múltiplos canais, de forma desalinhada, e a gente vem trabalhando muito forte isso. Sei que ainda tem muito espaço para melhorar, mas a gente, no final de março, a gente implementou a Agenda Edu. A Agenda Edu é um aplicativo de comunicação escola-família, onde você consegue desde trocar mensagens com os canais corretos. Então, se você precisa de uma informação da secretaria, você tem um canal de secretaria. Se você quer falar com a coordenação pedagógica, você tem um canal da coordenação pedagógica. Se você quer fazer uma reclamação, ou dar uma sugestão, ou fazer um elogio para a direção, você tem um canal. No canal da direção, eu mesmo que respondo. Então, a ideia é que a gente democratize toda essa parte de comunicação. E eu estou falando da comunicação, mas é muito mais do que isso. Toda a parte dos comunicados da escola, toda a agenda de eventos, todos os pagamentos estão organizados lá. Tem as fotos do evento. Então, por exemplo, eu tenho filha pequena. O infantil é lindo, assim. Você tem várias coisas acontecendo ao longo do dia que é muito bacana.
E a gente compartilha isso com frequência através da Agenda Edu agora em álbuns organizados. Então, tudo isso você consegue criar uma imersão maior no mundo da escola para o pai, dando uma visão de transparência maior do que está acontecendo e trazendo um canal mais próximo. Porque, de novo, para a gente é muito importante a questão da proximidade da relação da escola-família para o desenvolvimento do aluno, que é o nosso foco principal. Perfeito, e assim um acesso muito facilitado a diversos pontos, como você disse, Perfeito. aos comunicados, consegue desafogar alguns setores, porque como você disse, na comunicação com a diretoria você mesmo que responde, então são diversas facilidades que são geradas por meio de um aplicativo e faz com que tudo fique desafogado e as coisas consigam funcionar de uma maneira mais fácil. Essa questão das fotos é o exemplo clássico de a mãe tem que pedir para outra mãe que tirou a foto e não consegue a foto, mas assim fica tudo mais organizado, fica tudo mais fácil de ser acessado. Tiago, a gente poderia continuar conversando, é um assunto bem interessante, inclusive, sobre essa Agenda Edu. Vale a pena, inclusive, uma entrevista só sobre ela, mas, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Hugo. Obrigado por me receber. Perfeito, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta